Eu continuo falando agora sobre soja e também de demais culturas, porque eu destaco mais uma vez o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, que acontece até o final do dia de hoje na cidade do Rio de Janeiro. Na oportunidade, eu conversei com Ramiro Overejo, ele que é o doutor Ramiro, ele que é pesquisador da Intacta 2 Extend, né? Aí você lê Monsanto, principalmente, falando a respeito das tecnologias e por que algumas plantas daninhas, aí você tem ali os dois tipos, de folha larga e folha estreita, como é que elas foram desenvolvendo resistência durante os últimos anos por conta da aplicação dos produtos em campo. Doutor Ramiro, o que fazer quando essa resistência em relação aos químicos já acontece por parte da planta? Bom, é importante entender primeiro por que essa resistência aconteceu, né? Normalmente o que a gente observa é que locais onde nós temos problema de resistência é porque nos últimos anos predominou algum manejo exclusivo, ou seja, uma simplificação do sistema que nos leva a selecionar algumas plantas resistentes àquela tática que a gente estava utilizando. No caso, se a gente estava só utilizando um herbicida só e com um só mecanismo de ação, isso nos leva a selecionar as plantas daninhas ou, dentro de cada população de plantas daninhas, aquelas que são resistentes a esse herbicida. Então, se a gente entender que esse processo nos levou a selecionar plantas daninhas resistentes, o que nós precisamos fazer? Começar a diversificar, ou seja, utilizar diferentes táticas para manejar essas plantas daninhas. Essas táticas podem ser não químicas ou químicas, ou seja, não é só químico que a gente pode fazer. As táticas não químicas, um grande exemplo, são as coberturas, são as culturas de inverno que nós podemos fazer para quê? Para poder ter a oportunidade de essa planta cobrir o solo, não deixar germinar plantas daninhas, de poder utilizar alguns outros produtos também ao mesmo tempo. Do outro lado, pensando nas grandes culturas como a soja, a gente pode implementar alguns outros herbicidas para complementar esse manejo. Ou seja, no final do dia, o que é? É diversificar. A resistência aparece por uma simplificação. Agora, o que nós precisamos fazer para manejar ela? De começar a diversificar, usar diferentes táticas para poder evitar que essas populações cresçam e manejá-las e que não apareçam algumas outras populações resistentes a outras táticas, né? Então, é importante integrar todo esse processo. Essas populações, como o senhor indicou, de plantas daninhas resistentes, ela aconteceu por uma falta de um planejamento de tática, no caso de campo, para evitar uma gestão melhor para que elas acontecessem, ou foi uma gestão mesmo de conteúdo, principalmente de químicos, que foi feita de maneira equivocada nos últimos anos nas áreas de cultivo? É assim, o que aconteceu para você selecionar essas plantas daninhas resistentes, na verdade, é uma simplificação, ou seja, sempre usar uma ferramenta única de manejo, né, que nos leva a selecionar essas populações. Agora, o que acontece? Para você fazer um manejo integrado, você precisa gerar informação, né? Então, assim, nós estamos aqui num congresso de plantas daninhas, onde as informações são compartilhadas e gerando essa informação bastante robusta, a gente pode começar a educar quem vai fazer o manejo de plantas daninhas. Entendo que acontece? Mesmo sendo as informações sendo geradas, está faltando um pouco de a gente fazer esse processo de transferência desses conhecimentos para esses agricultores implementarem no seu campo as melhores estratégias para ou evitar a resistência de plantas daninhas ou para manejá-las. Para encerrar, doutor, sobre o aspecto técnico de aplicação, hoje o agricultor ele tem feito ações que impeçam ou pelo menos que ajudem a combater essas invasoras? O que a gente observa assim, a gente tem duas posições, né? Ou aquela pessoa que é mais reativa, né? E aquela pessoa que é mais proativa, né? De uma forma geral, quando a gente fala proativa, aí é a pessoa que não tem um problema e que na verdade começa a implementar diferentes táticas para evitar a seleção dessas plantas daninhas resistentes, ou se chegar alguma população, né? Porque ela se movimenta através do vento ou através das máquinas, ele poder manejá-las. Mas normalmente o que tem sido feito é uma postura um pouco mais reativa, ou seja, esperar ter o problema para poder aí posteriormente sim reagir e aí sim começar a implementar todas essas táticas que eu estou comentando com vocês. De preferência, o agricultor sempre tenta implementar as táticas químicas, né? Mas lembrando que não são as únicas.